Gente, boa noite, que bom que estamos aqui. A gente vai ouvir uma fala que vai mudar a nossa cabeça. Estou super animada para ela. Estava comentando agora no grupo WhatsApp aqui dos associados da Canyon Power Canyons Paulistas, que eu acho que a fala da Adriana vai ser transformadora. Eu tenho que confessar que quando eu conversei com a Adriana, já faz um tempão, né, Adriana, nossa primeira conversa, eu chorei, eu fiquei super emocionada, porque de repente a Adriana veio confirmando de que sim, é possível e é sustentável fazer parte do terceiro setor e que todos podemos receber dignamente para fazer os trabalhos que fazemos. E ouvir isso dela, que tem tanta credibilidade, foi uma confirmação assim muito importante para seguir fazendo o que a gente está fazendo. E naquele momento daquela nossa conversa, a Adriana disse umas coisas muito fortes, assim, que ela falou, existem muitos mitos em volta do terceiro setor. Eu fiquei com aquela palavra mitos na cabeça, então eu acho que hoje a Adriana vai desconstruir muitos mitos e nos trazer muitas verdades, e vamos seguir para frente com essas verdades. Então, pessoal, meu nome é Carolina, eu sou de Tararé, hoje eu falo de Itaberá, sou arquiteta, urbanista, estou presidente da Associação Canyons Paulistas, junto com a minha amiga Flávia, que está aqui. Mais pessoas da associação, felizmente, estão conosco, eu espero que mais se acerquem. Esse curso, ele nasceu de uma vontade da gente compartilhar os conhecimentos que estávamos aprendendo ao fazer de forma intuitiva e dando muitas derrapadas essa associação. E conforme a gente foi conversando com algumas pessoas, tipo a Adriana, tipo a Luísa e tipo a Ellen, que vocês vão conhecer, a gente viu que era muito importante que mais pessoas as ouvissem, que o conhecimento nunca deve estar centralizado, e quanto mais pessoas souberem daquelas coisas, muito melhor. Então, aquilo que começou de uma vontade da gente estruturar essa passagem de bastão para as pessoas que vão assumir o próximo mandato da Associação Canyons Paulistas, a gente viu que seria muito legal abrir para que mais pessoas soubessem daqueles conteúdos, porque, afinal de contas, a gente está falando de transformar comunidades, a gente está falando de luta por causas que são muito importantes, e a gente também está falando de crescer juntos, né? Então, esse trabalho a gente está fazendo em parceria com algumas associações e coletivos da região de Tararé. Eu vou ler aqui eles, para jamais me esquecer de ninguém. Então, esse trabalho é feito com um grupo de entidades que a gente admira, respeita muito, que a gente quer ter cada vez mais pertinho, que é o Amo Praças, Andorinhas Urbanas, a PAI, Coletivo Marias, SOS, VIC, e outras pessoas estão aqui com a gente. Muito bom ter todos aqui, sejam muito bem-vindos, se sintam em casa. A Adriana vai fazer uma fala logo mais, mas a ideia é que no final a gente tenha espaço para trocar, fazendo perguntas para a Adriana, mas também fazendo comentários entre nós, então ninguém precisa ficar constrangido porque acha que tem uma pergunta que é mais ou menos tola, que não cabe, que esse seja um espaço para a gente compartilhar de uma forma muito tranquila entre amigos. Então, uns pedidos para a gente deixar as nossas câmeras abertas quando for possível, para que a gente se enxergue, a gente se olhe olhos nos olhos, para a gente saber que está se entendendo, e porque é muito chato falar para um monte de câmera fechada. Então, assim, em respeito à Adriana, quem puder abrir as câmeras, muito legal. E vou agora apresentar essa pessoa fantástica que está aqui, que é a Adriana, que só posso assim, demonstrar muita gratidão pelo fato dela estar aqui hoje, de forma voluntária e solidária, ao terceiro setor, à Associação Canyons Paulistas e as nossas associações parceiras. Então, Adriana, muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui. E um pouquinho, então, de você. Vou ler aqui a mini bio, que todo mundo já recebeu, mas vou ler ela em grupo com vocês. Então, a Adriana é nascida em Itararé, é mãe de 2 jovens paulistanos, é empreendedora desde jovem, iniciou como produtora cultural na área de pesquisa histórica no início dos anos 90, participou do projeto Brotas, com a publicação do livro de história e a criação do Centro Histórico da cidade, autora de livros infantis e didáticos, sempre na área de história e preservação,
Foi professora por 11 anos. Há 25 anos, quando ela tinha 33 anos, ela carregou a sua história profissional para a formação que traz como DNA da família, contabilidade. No escritório, fundado pelo seu pai, criou os departamentos especializados em terceiro setor, que somos nós, e projetos de cultura. Então, Adriana, vou passar a palavra para você. Até queria te pedir, assim, se você tiver um tempinho para falar mais sobre o que é o terceiro setor, porque muitas vezes eu estou falando disso como se todo mundo soubesse, e talvez algumas pessoas não saibam. Então, se você puder diferenciar isso, eu te agradeço. Então, bem-vinda. Eu vou me mutar, e a palavra é sua, e eu vou aqui te assessorando no seu PowerPoint. Tá bom, beleza. Então, boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Criou uma expectativa, né? Eu acho que a nossa conversa, quando a gente se falou assim sobre trabalho, foi mais um encontro de expectativas. Então, ela ficou tão feliz porque, na verdade, foi uma expectativa. Talvez eu não traga nada tão novo, mas o meu objetivo é sempre compor, né? Sempre compor com as pessoas. Participei essa semana aqui da Assembleia de uma entidade aqui em São Paulo, que eu trabalho, que faz um projeto bem bonito aqui, e a fala é sempre um pouco essa, né? Nos faltam informações, nos faltam amparos, né? Nos faltam fóruns de diálogo entre nós, entre as pessoas que trabalham para o terceiro setor. Então, vamos ver se eu ajudo, né? Já estou aqui há um tempo. Eu fiz um PowerPoint para a gente, bastante coloridinho, assim, para ser bem alegre, com só algumas palavras. E eu fiz uma apresentação minha, mas você já falou tudo, talvez eu passe batido da minha apresentação, tá bom, Carol? Eu achei que tinha que falar um pouco. Então, se você puder colocar, Carol, daí eu já vou falando um pouco melhor, né? Tá, vou compartilhar aqui. O João Carlos Menck é só um curioso, mas é assim que começa. Que bonitinho. Vamos lá, gente. Aqui, agora eu achei o botão. Vamos lá. Opa. Adriana, perdão, estraguei toda a surpresa aqui nessa passadinha rápida. Não tem muita coisa. Então, eu sou a Adriana Martins, sou da Carvalho Ramos Contábil. Essa foto é lá no meu escritório, que tem esse painel de fotos históricas em homenagem ao meu pai, que é o fundador do escritório. Então, achei que fazia todo sentido trazer essa imagem aí, né? Pode passar, Carol, é bem rapidinho, tem um monte de tela, mas é pequeno. Então, eu começo a minha fala apresentando meu profundo respeito a todas as pessoas que se dedicam ao terceiro setor, né? Porque pessoas que se dedicam ao terceiro setor se reúnem por um objetivo comum e trabalham em prol de uma coletividade. Então, eu tenho um enorme respeito, uma enorme admiração e trabalho com isso desde que comecei a trabalhar no escritório, porque não é fácil num país como o nosso entender que fazer parte de algo que é da coletividade possa ser algo rentável, produtivo e respeitado, né? A gente passa por uma história muito recente em que o terceiro setor foi visto como lugar de negócios escusos, de lavagem de dinheiro, e quando, na realidade, quem se dedica a trabalhar com o terceiro setor são pessoas que realmente têm um pouco de bondade, um pouco maior do que os outros, né? Então, é um respeito que eu tenho mesmo por todos vocês que trabalham, tanto é que eu criei um departamento no escritório só para atender essas pessoas, né? Esse tipo de negócio. Então, começo falando sobre isso. Pode passar, Carol? Eu vou falar bem rápido, assim, um monte, porque a minha fala vai indo rapidinho. Você pode ir passando aí, que tá... Eu vou falar um pouquinho sobre mim com essa foto maravilhinda de Tararé, da Gruta da Barreira, que é de onde eu venho com muito orgulho. Pode passar, Carol. Bem rapidinho, assim, que eu vou falar um pouco repetido, né? Sou nascida em Tararé, cresci dentro do escritório de contabilidade do meu avô na Rua 15 de Novembro, minhas férias, as minhas falas, do tempo que meu avô fazia cópia de livro com gelatina, enfim, eu nasci nesse mundo. Mas não segui ele desde o início, né? Pode passar, Carol. Tá sem som? Tá sem som? Alguém falou que tá sem som. Eu te escuto bem. Alguém está com Tá problema de som? Tá tudo bem? Pode ir? Tá, beleza.
Bom, a minha primeira formação, então, Carol já falou, eu sou bacharel em História, fiz alguns livros já, que ela falou de Brotas, né, daqui o de Brotas, o de São Caetano, trabalhei com Itararé também, né, por 3 oportunidades, eu já fiz exposições em Itararé com projeto de História, numa das gestões aí nos anos 90, depois eu voltei a fazer uma tentativa de construção de uma ideia de museu, também não deu muito certo, enfim, estou sempre às voltas com essa ideia de trazer algo de preservação. Então, sempre estou nesse lugar também. Pode passar, Carol, é bem rapidinho aí, para a gente ir direto no assunto. Aí, em 98, eu me tornei sócia, né, do escritório do meu pai. Pode passar, Carol. E aí, isso que é bacana, assim, compartilhar com vocês, né? Quando eu fui para o escritório do meu pai, saindo de uma trajetória, eu era professora de história também, né? Eu tive uma empresa, trabalhei pela empresa nesses lugares todos aí, fazendo pesquisa, no MASP, enfim. E aí eu vi que era possível registrar história também por meio dos números, porque os números de uma entidade, eles contam a sua história. Os livros contábeis têm esse livro, não, esse nome, né, gente? É livro. Eles registram as histórias das pessoas, só que das pessoas jurídicas. E eu quero muito deixar essa frase para vocês, para quebrar um pouquinho um outro mito que eu não falei com Carol, de que contabilidade é uma coisa chata, ninguém quer ver. Ai, quem que trabalha com isso que é uma coisa horrível? Não. A contabilidade, ela pega os números, entende, conta uma história e mostra para vocês que são gestores se os números estão falando a verdade, se você realmente está bem. Puxa, não sabia que estava tão bem assim, ou nossa, a gente precisa melhorar em tal lugar. Os números contam a história e ele é muito bem-vindo. Sem contar que a gente vive num mundo, num lugar, posições políticas e ideológicas à parte, mas nós vivemos uma realidade capitalista, onde nós precisamos usar o dinheiro como um instrumento de realização. Então, olhar números e olhar dinheiros não pode ser um lugar, não gosto. A gente tem que olhar com respeito e saber usar bem isso. Então, a contabilidade, gente, primeiro mito que eu quero que vocês comecem a melhorar. A contabilidade é bem-vinda, e ela te conta, ela te ajuda muito, porque ela te ajuda a encontrar melhores caminhos, beleza? Pode passar, Carol. Eu queria só falar isso, esse outro aqui é só um charmezinho, porque realmente eu me apaixonei pela contabilidade. Eu adoro fazer imposto de renda, as pessoas acham que eu sou louca, mas não sou. Porque quando a gente faz a contabilidade, tem essa troca, a gente entende que a gente está ajudando as pessoas. Para mim, assim, a maior felicidade é quando a pessoa fala, nossa, entendi o que você falou, beleza, é isso, você tem que entender o que os números estão contando sobre você. E quando a gente trabalha com o terceiro setor, falando então do que é esse terceiro setor, que eu até coloquei aí, né? Que eu me apaixonei para ajudar as pessoas a compreender seus números e melhorar suas vidas, e, claro, as incríveis pessoas que trabalham no terceiro setor, que é o mais sofrido. Por quê? O terceiro setor, né, tem esse nome, na verdade tem pessoas que não gostam muito de usá-lo. A gente classifica economicamente as atividades econômicas em primeiro setor, segundo setor, né, então indústria, comércio, serviços, que tem um objetivo de ter lucro, né, então a gente mora e vive, existe no mundo capitalista, então eu invisto um dinheiro e eu espero, com a minha atividade, ter um lucro e guardar e poupar, né? Essa ideia básica. Então, se eu tenho primeiro e segundo setores economicamente viáveis e que buscam lucro, quem trabalha com entidades e associações é o quê? É um terceiro setor que não tem como objetivo final guardar dinheiro, não tem como objetivo poupar. Veja, eu não tenho objetivos econômicos. Isso não quer dizer que no terceiro setor, que se eu tenho uma entidade, uma associação, eu vi que a pessoa aqui do Norte tem uma entidade fazendo ecovilas, então não importa qual é, o objetivo comum que fez eu e as pessoas que estão comigo nos reunirmos nessa associação, quer seja pela defesa do meio ambiente, por defesa de povos carentes ou por pessoas doentes, qualquer que seja o seu objetivo, que te moveu a montar essa associação, instituto, o que quer que seja a natureza jurídica mais específica, né? Eu costumo dizer que é um pouco como a gente, eu posso ser casada, solteira, viúva, descasada, não importa qual é a minha natureza jurídica, mas a pessoa que eu sou
é o terceiro setor. Eu reúno pessoas, arrecado uma verba para que eu consiga executar algo. Caso sobre um dinheiro, esse dinheiro deve ser totalmente reinvestido na minha causa, digamos assim. Então, não sobra dinheiro. Quando sobra no caixa, não distribuo para ninguém. Eu realoco nos projetos que eu quero fazer. É isso que define o que é um terceiro setor. O dinheiro que sobra, o dinheiro que poupa, ele é para ser usado diretamente. Inclusive, nessa reunião que eu falei aqui para quem estava no início, que eu participei essa semana, fechou o ano com um pequeno déficit. E os diretores estavam assim angustiados com essa história. Então, um terceiro setor que fecha deficitário no balanço, eles tinham dinheiro no banco, mas o balanço falou que o resultado não foi legal. Não é de todo ruim, porque está dizendo o que um balanço que teve um pouquinho de déficit? Parabéns, todo o dinheiro que vocês arrecadaram, vocês usaram para atingir os seus fins. O objetivo aqui não é guardar dinheiro, não é ter lucro, percebem? Então, não necessariamente uma entidade que apresenta um balanço deficitário é uma entidade mal gerida, ou que está com problema de fechar, ela está apenas, pode apenas estar dizendo que o totalmente consumido, beleza, tá? Então, interpretar os números da contabilidade são fundamentais para que vocês possam ter o direcionamento para onde ir. Ou seja, não é só cumprir tabela, não é só cumprir com uma obrigação, é trazer para te ajudar a entender por onde você pode ir, que caminho que não foi muito legal, de uma maneira assim mais profissional. Porque eu imagino que todo mundo que está aqui sabe, né? Vocês estão fazendo isso com as entidades, estão vivendo puxando o cobertor que está pequeno, mas quando um profissional olha, muitas vezes ele tem alternativas, estratégias que vocês não estão conseguindo ver, tá bom? Por isso que eu acho bem apaixonante, porque a gente ajuda, né? Então, ué, tem mais gente sem som. A Flávia falou que está sem som. Está sem som mesmo ou posso seguir? Pode? Pode passar então, Carol. Beleza. Bom, já que a gente está falando de terceiro setor, saiu um estudo super recente que fala da representatividade do terceiro setor na economia nacional. Vocês sabiam que as entidades brasileiras representam 4,27% do PIB? Gente, isso é muito importante, sabem por quê? Porque quando fala que é 4,27% do PIB, significa que a entidade gera no seu entorno não só atingir os seus fins, como ela gera economias, né? Isso é muito importante, porque a gente movimenta algo de sobrevivência, né? E tira um pouco o olhar de que o terceiro setor é sempre aquelas pessoas que estão pedindo dinheiro, que estão vivendo na pendura, né? E que é uma coisa meio que a gente vai levando de uma maneira voluntária apenas, né? O voluntariado é uma parte importante e estrutural do terceiro setor, mas não é o voluntariado que faz o terceiro setor ser algo estratégico, que permaneça, né? Então, esse talvez foi um dos mitos que a gente conversou, né, Carol? É importante olhar o terceiro setor como um lugar de realizações e de sustentabilidade para que ele consiga viver. Então, tá aqui uma fala que a gente representa 4,27% do PIB. Esse estudo saiu agora, em março, mas ele é de 2015, foi feito por um movimento bastante grande que está tentando mudar a cultura de doação no Brasil, bem bacana, vocês podem procurar sobre isso. Depois eu mando os links para você compartilhar, Carol. E nesse estudo também, que ele está lá em 2015, ele diz que as atividades econômicas de educação, saúde, atividades artísticas nas organizações associativas geraram juntas 150 bilhões de reais, né? Então, é muito significativo. A gente não é o patinho feio, a gente não é esquecido. O terceiro setor tem uma importância, ele deve ser olhado desse lugar,
nós existimos e nós geramos renda, economia, qualidade de vida, cidadania, não só para aquelas pessoas que a gente tem como nosso fim, mas como toda uma economia, para quem trabalha com trabalhos regionais, toda uma economia do entorno, né? Então, para nos dar, assim, começando a nossa fala, dando já uma autoestima para quem está aqui, né? Então, vocês são importantes, né? Pode passar, Carol, o próximo aí. E eu vim falar também um pouquinho das dores. Quem sou eu para falar? São as dores que eu escuto, mas mais do que ninguém, vocês mesmos sabem, né? As dores em geral, para realizar os projetos que vocês têm lá nos seus fins. Tem uma carência de apoio institucional, carência na captação de recursos, muitas vezes dificuldade na gestão das pessoas, que acho que foi muito a fala de ontem, né? Que pessoas você traz, que pessoas você consegue manter, que pessoas conseguem dar sequência, como é que você lida com a importante troca de diretoria nas entidades para que tenha aí um fluxo, né, de oxigenação, mas como é que você garante que a próxima vai conseguir realizar? São as dores de quem trabalha no terceiro setor, porque não é uma atividade produtiva, não é minha, né? Ela não é minha, não pode ser minha, ela é do grupo que está lá. Então, eu estou o presidente, como bem a Carol falou. Eu não sou o presidente, eu estarei daqui a pouco em outro lugar, ou nem mais na diretoria. Então, essas dores que vocês têm, eu não trouxe a solução de todas elas. O que é importante a gente pensar aqui é que existem estratégias e caminhos para a gente dar uma minimizada, né? Nessas dores que sempre vão existir, né? As dificuldades econômicas, circunstanciais, e depende também do nível das suas expectativas nos fins que você colocou na sua entidade. As dores são mais facilmente ou menos facilmente solucionadas ou minimizadas, mas as estratégias para encontrar esses caminhos é que a gente vai falar um pouco hoje, tá bom? Pode passar, Carol, o slide. Não sei se ficou muito clara essa imagem, mas é um avião e as máscaras de oxigênio. Eu imagino que aqui vocês já tenham ouvido essa expressão, muitas vezes vai em temas de autoajuda, enfim, mas eu achei que cabia muito bem aqui, que se fala, né? Então, numa situação crítica, num voo, e alguma coisa está acontecendo, caem as máscaras. E você está viajando com seu filho, né? Ou as famílias hoje são tão plurais, né? Ou então é a avó viajando com o netinho, que é quem ela cuida, ou o tio, enfim. Você está responsável por um menor que está ao seu lado nessa viagem. E caem as máscaras. Então, no desespero, o que é que todo mundo vai fazer em primeiro lugar? Pega a máscara e põe na criança, não é? Então, não. Você pega a máscara e põe em você. Porque se você não tiver bem, você não vai cuidar da criança. Então, você respira, garante que está tudo bem e cuida bem da criança. Porque senão você talvez nem consiga terminar de colocar a máscara lá. Por que eu trouxe isso aqui? Porque quando a gente faz uma entidade de terceiro setor, a gente então se organiza, criamos lá o nosso estatuto, colocamos os nossos fins sociais, né? Ou uma atividade de educação, ou de cidadania, ou enfim, qualquer que seja a sua atividade, ou de ecologia, de meio ambiente, a gente fica bem focado nela. Então, todos os projetos, todo o nosso planejamento é como que a gente vai conseguir fazer para realizar uma parte daquela, planeja, faz tudo para que aquilo aconteça. E muitas vezes, eu estou nessa área, aqui no escritório a gente tem esse departamento há 22 anos. Eu vejo isso muito acontecer. E todo mundo se esquece que tem que pôr primeiro nele mesmo. Ou seja, você pensou de maneira concreta na sobrevivência da sua entidade? Qual é o custo mínimo fixo que você precisa planejar para que a entidade não morra? Veja, ademais das pessoas que voluntariamente estão trabalhando, uma entidade sem fins lucrativos que se sustenta e que permanece, ela precisa ter uma estrutura minimamente fixa, pelo menos um planejamento de 1 ano ou de 6 meses de sobrevivência, para ter esse gás, essa energia, para continuar fazendo os seus trabalhos. Então, essa é a primeira fala, a primeira estratégia. Aí vocês podem dizer assim, Adriana, está chovendo no molhado, mas é tão difícil. Não vamos focar hoje nas dificuldades, mas sim nas soluções, porque os problemas, eles existem, né? Eles estão aí, os desafios.
vamos colocar assim, até melhor. Mas a estratégia é quanto eu preciso para que essa associação, esse instituto, sobreviva. O que eu preciso, basicamente? Eu preciso de uma pessoa, pelo menos, para organizar tudo aquilo. A diretoria, as outras pessoas, elas podem estar e se mudarem, mas quem é que vai manter, sabe? É um pouco assim, na grande empresa, se muda diretor, ninguém nem sabe o que acontece. Mas se manda embora a mulher do cafezinho, todo mundo sente a falta dela. É um pouco isso. O que é que você vai ter de permanente como estratégia para que o seu negócio sobreviva, né? Não é novidade nenhuma, mas é assim, porque normalmente podem olhar, faz aí uma autoanálise, vocês ficam tão focados no fim, tão focados em cuidar da criança, que às vezes não conseguem, a gente dá um jeito, a gente se vira, tá todo mundo aqui querendo. Vamos profissionalizar, é muito importante pensar nessa sobrevivência, tá bem? Pode passar, Carol, só uma imagem aí de impacto, né? Para falar, então, sobre um dos temas que está lá no título da minha fala, que é captação, também não trouxe nenhum bola de cristal, nenhuma solução miraculosa. Mas acho importante a gente falar sobre o marco regulatório, que eu imagino que quem está aqui minimamente já entrou em contato com esse grupo, né, de legislação, essa regulamentação. Então, eu vou dizer, desculpe se chovo no molhado, mas não sei quem está me ouvindo, eu vou falar basicamente sobre isso. Esse marco regulatório, ele aconteceu e é uma iniciativa do governo federal, tá? É uma iniciativa de Estado mesmo, uma coisa de Estado, não importa que o governo esteja, veio para regulamentar as relações entre as organizações da sociedade civil que estão dispostas a realizar as ações que o governo gostaria de realizar e não tem braço, então ele vai fazer dotações orçamentárias, convênios, enfim, o que quer que seja o nome que o governo federal vai fazer de verba, dotação orçamentária, vínculo, enfim, com as organizações da sociedade civil, eles regulamentaram esta relação, então é um marco regulatório. Mas do ponto de vista do governo federal, é do governo federal para com as entidades do seu entorno. Isso foi tão importante, regularizou tantas coisas, esclareceu, pontuou, trouxe luz para esse mundo, que todas as organizações sem fins lucrativos se utilizam do marco como referência para suas realizações. Então, eu tenho lá uma entidade que não tem vínculo com o governo federal, eu não tenho verbas públicas, eu trabalho apenas com a organização da sociedade civil, patrocínio, apoio. Eu preciso usar o Miroski? Você não precisa, mas todo mundo usa. Desculpa, né? A gente tem o país das siglas, né? Virou Miroski, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Por que é importante olhar para ele? Eu trouxe aqui 3 pedacinhos que são estratégicos para a gente pensar nessa fala de como manter a sua entidade minimamente sobrevivente, né? Pensando aí num plano um pouquinho maior do que o imediato. Ela colocou a importância de você, no seu estatuto e na sua forma de entender a sua entidade, 2 tipos de atividades, as atividades fim e as atividades meio. As atividades fim são as atividades para as quais a sua entidade surgiu, né? O que é que você pretende fazer com a sua entidade? Eu quero fazer isso, tá lá. Todas as atividades, seus objetos sociais. Às vezes são ações mais concretas, às vezes são apenas visões um pouco mais amplas, né? Vontades, enfim. Então, lá suas atividades fim. E como é que você vai sobreviver com aquilo? Você pode... Isso sempre pôde, mas isso ficou claro com o marco regulatório, criar atividades meio, ou seja, atividades por meio das quais você vai garantir ou vai ajudar a fonte de recursos para que a sua entidade atinja as suas atividades fins. Que não seja apenas contribuições associativas ou que não seja apenas verbas de patrocínio de entidade particular, mas que possam ser atividades que você faz. De novo, nenhuma novidade, porque as pessoas fazem isso, né? Bazares, organizam festas para ter recurso, isso é uma coisa que já existia há muito tempo, mas até o marco regulatório isso não estava muito claro se era legal no sentido legislativo mesmo, né? E se era
coerente do ponto de vista fiscal e tributário, que se fizessem atividades, por exemplo, vendas de caneca, vendas de camiseta, isso o ano todo, né, com o seu nome, com a sua causa estampada, se isso podia ser feito e usado na entidade para atingir os seus fins. O marco veio dizer que sim. Inclusive, essas atividades e essas rendas, elas seguem garantidas como rendas isentas de imposto de renda. Então, isso é uma coisa clara. A isenção que as entidades sem fins lucrativos têm, garantida de tributos no cenário nacional, se resume a imposto de renda. Por quê? Porque a Constituição de 98 diz e determina que as fontes de recurso das entidades sem fins lucrativos não é renda, são fontes de recurso das entidades sem fins lucrativos. Se não é renda, não tributa imposto de renda, não tem renda, não tem imposto, percebem? Porém, não é só assim, que a gente tem outros impostos que a gente pode ficar sujeito a pagar, tá? Então, é só importante também tomar esse cuidado. A gente vai falar um pouco mais lá quando eu falar de contabilidade. Então, só para a gente voltar aqui, nas atividades meio que não estava claro isso, eu posso sim fazê-las, eu posso ter a isenção igual, porque eu estou usando isso para usar integralmente na minha função, no fim da minha entidade, tá bom? Então, se eu estiver chovendo no molhado, vocês me perdoem, mas isso é bem importante. Eu vejo que muitas entidades ainda não têm isso claro, não conseguem visualizar no seu planejamento essas atividades tão, muitas vezes, importantes para a sobrevivência da entidade e seguir com os seus objetos, tá bom? Esse é um dos lados importantes. O outro, que Carol até falou no início, que é a remuneração dos membros diretivos. Havia uma ideia, uma nostalgia, nem sei porque era um mito mesmo, de que não, se eu trabalho aqui, na entidade sem fins lucrativos, é um trabalho voluntário, eu estou proibida de receber remuneração por este trabalho. Então, quem falou que está proibido? Veja, não tem nenhuma proibição legal, aliás, todo trabalho ele é remunerável. Aliás, a gente já não tem mais trabalho escravo no Brasil, a gente espera que ele acabe de vez. Então, se eu trabalho, a remuneração é algo justo e esperado. Ainda que o meu trabalho traga benefícios para populações carentes, ou para crianças doentes, ou para pessoas em situação debilitada. Não existe um lugar de erro ou uma imoralidade, não existe, isso foi criado e dificultou muito a vida de muitas associações. Não existe isso. Se eu trabalho e está lá que o meu trabalho é fazer a gestão financeira, porque eu sou a secretária ou porque eu sou diretor-presidente, eu vou trabalhar tantas horas do meu tempo com isso, ou vou dedicar a minha vida para trabalhar aqui, eu posso ser remunerado e isso é absolutamente legal, seguindo, claro, todas as regras tributáveis e fiscais que servem para qualquer outra situação. Também isso veio trazer uma luz para todas as entidades. Mas o que define se é legal ou se não é legal isso é a sua lei interna, é o seu estatuto. Então, muitas entidades, por desconhecimento, e isso eu digo muitos contadores e muitos advogados também, a gente vem de uma história que não tinha nenhuma regulamentação, colocava lá no estatuto, os membros diretivos não poderão ser remunerados. Bom, então se está escrito no estatuto, então não pode, percebem? Não existe uma lei fora. O estatuto é que define as regras da sua instituição. Então, se na sua instituição está escrito que não remunera, não remunera. Mas se não está escrito, vocês podem se remunerar, as pessoas podem se dedicar full time a essa entidade, a essa ação de vocês, a essa causa, e receber por isso, né? Desde que, voltando lá no começo da fala, a gente tem um planejamento, a gente tem uma estratégia, a gente consiga recurso para essa sobrevivência, beleza? Espero que não tenha sido uma coisa muito óbvia e de alguma forma possa ter ajudado e clareado algumas pessoas, porque eu sei que isso é bem uma fonte de muita dúvida, né? Então, essa é a primeira estratégia que a gente está trazendo para conseguir melhores atividades para a nossa entidade, tá bom? Pode passar, Carol. Obrigada. Eu podia ter eu passado, né? Mas enfim. Então, é aqui que a gente está falando, né? Planejamento. E aí, de novo,
papéis, calculadora, computador, lápis. Não tem como a gente dizer, eu gosto tanto de trabalhar pela causa ambiental, mas eu odeio números. Não dá. A gente tem que trazer os números para dentro da nossa vida, eles são nossos amigos, não nossos inimigos. Não é aquela pessoa que você não quer ver, é aquela pessoa que você traz. Sabe aquela pessoa que você tem um pouco de melhor trazer perto para você saber o que está acontecendo? É um pouco isso, os números têm que vir fazer parte, o planejamento das estratégias de ação e o planejamento dos dinheiros são igualmente importantes. Então, sim, eu costumo dizer, nas palestras que eu dou sobre isso e sobre empresas também, que a gente tem algumas resistências. E eu comparo um pouco com a criança quando ela está aprendendo a escovar os dentes. Eu, como mãe, vivi isso com meus filhos, mas eu me lembro de eu criança. Meu Deus, era uma dificuldade. Minha mãe me acordava de noite, eu acordava meus, não, já dormiu, vamos lá escovar os dentes. Era um drama, sai de casa, tem que escovar os dentes, é um drama, né? Até que chega uma fase da vida, em tese, né, a maior parte das pessoas, escovar os dentes ao acordar e ao se deitar é um hábito. As pessoas nem conseguem, às vezes a gente até levanta, não escovei os dentes. Usar os números, usar a rotina financeira, usar o hábito de olhar como estão as coisas é um pouco igual a começar a escovar os dentes. Uma hora vira hábito. E é muito saudável que ele viva, que ele seja um hábito. Que assim como escovar os dentes deixa a sua boca e a sua saúde como um todo bem legal, se você olha para o planejamento financeiro com carinho, com aceitação, com acolhimento, sabe? Ele vai te ajudar a realizar as suas coisas. Esse hábito melhora. Você não vai trazer muitas doenças, muitos vícios para a sua entidade, tá? Então, planejamento é uma das estratégias também. Adriana, mas eu faço estratégia, eu faço planejamento. Mas se ainda assim as coisas continuam difíceis, talvez seja bacana você conversar com alguém que faz planejamento de outra área, de outra atividade, pode te ajudar, né? Pode trazer para dentro e falar, vamos fazer um projeto aqui de planejamento, quanto que você cobra? Agora eu não consigo te pagar, mas a gente pode fazer uma negociação e se o planejamento der certo, a gente remunera esse seu trabalho, mas é importante que vocês pensem no planejamento da sobrevivência da entidade, né? De novo, você tem que pôr o oxigênio em você para garantir que a sua entidade siga fazendo as suas causas, beleza? Pode passar, Carol. Aqui. Outra forma, né, de captação, outras formas, existem muitas, né? Existem para pessoas que são um pouco mais assim articuladas e têm algum conhecimento, existem muitas verbas parlamentares da Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores, das cidades pequenas nem tanto, mas existem verbas disponíveis que podem ser aplicadas em projetos que tenham um fundo coletivo, uma pretensão maior. Então, aí precisa ter um pouco de conhecimento político para entender como isso vem. Tem muito dinheiro às vezes de alguma ação fiscal que reteve, que pegou de volta algum dinheiro que não tinha sido utilizado e fica lá, casas que são pegas como reservas, por exemplo, de dívidas tributárias, as casas estão lá. Aqui em São Paulo tem muito em todo lugar. Casas que são, por exemplo, da Universidade de São Paulo, porque fica para elas esse bem, fica lá a casa, às vezes eles alugam, enfim, transformam isso em dinheiro. Então, existem muitas verbas disponíveis. Bom, como chegar até elas? De novo, se você tem algum nível de proximidade com classe política, uma das coisas que você pode fazer no seu planejamento, lá do início, né, na sua estratégia, é vislumbrar se é possível que algum membro possa realizar esse trabalho, que é um trabalho. Leva tempo, tem que ligar, tem que negociar, tem que viajar, tem um custo. Então, isso cabe dentro do orçamento da sua entidade? Não, Adriana, nossa, está muito longe. Tá, então não vamos colocar. Mas é só para você saber que isso existe. E sobra. Passa ano, entra ano, e esses dinheiros ficam lá, à disposição de quem consiga apresentar um projeto capaz de ser utilizado. Então, trouxe aqui para você essa informação. Leis de incentivo, elas são um pouco mais acessíveis, mais conhecidas, né? Que são as leis de incentivo fiscal, que é quase uma parceria público-privada, né? Então, as pessoas
em geral, as grandes empresas, porque são pessoas jurídicas optantes pelo lucro real, então tem que ter um movimento mais ou menos significativo, que podem usar até 6% do seu imposto de renda a pagar para os projetos de lei de incentivo. Então, o funcionamento da lei, não vou falar muito aqui, porque acho que a gente toma muito tempo, mas podemos um dia falar só sobre leis de incentivo, que a Carvalho Ramos também tem um departamento só disso. Então, a gente fala há 20 anos também, a gente tem esse departamento, 19. A gente também conhece bastante, estadual, federal, a gente pode depois falar sobre isso, mas é um recurso que pode estar disponível, não são para todas as áreas de atuação, né? Tem para esporte, tem para cultura, agora tem para gastronomia, não são para todas as áreas, né? Mas é possível que a gente conheça. Sayonara, é bem importante as leis de incentivo. E elas foram objeto de muita polêmica nos últimos anos, né? Eu posso dizer para vocês, nesses 19 anos de trabalho, eu vi muita coisa boa acontecer. E, por ser especialista em prestação de contas de lei de incentivo, por ser contador, eu assino, a gente olha cada nota que sai daquilo, nenhuma nota sai errada, porque a responsabilidade de quem se submete a usar a lei de incentivo, que tem um nome que se chama proponente, você se propõe, você se dispõe a ser um braço do governo e a usar a verba pública para aquele projeto que você colocou. Isso é muito sério, muito sério. E isso é muito visualizado. As pessoas não conseguem fazer coisas erradas. Eu estou dizendo 19 anos trabalhando com isso. As diligências acontecem. Teve projeto que de 18 anos atrás que foram diligenciados e que foi pedido nota fiscal, porque não estavam encontrando a realidade do que eles queriam. Então, é um pouco de lenda acreditar que é mal feito o uso, né? Má fé e gente do mal tem em qualquer lugar, né? Mas as leis de incentivo são leis muito sérias. E eu vi muita coisa acontecendo pelo interior. Muito cinema indo para o interior, muito teatro indo para o interior, muito curso de música transformando vidas pelo interior de São Paulo, na Bahia, que eu vejo, né? Que eu trabalho. Então, é sério. E é uma fonte de recurso importante para entidades, muito importante. Tem os editais estaduais, os editais federais, né? Ai, que legal, no Rio Grande do Norte, olha só que legal, Sandra. É muito sério, é muito criterioso, é muito bem feito, né? Então, é uma fonte de recurso, inclusive Nossa, me fugiu a palavra, gente. Meu cabelo branco, às vezes as palavras fogem, mas ela permite que você tenha uma pluralidade maior de ações, né? Claro, que acabou acontecendo? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Às vezes Paraná, é onde estão as maiores empresas, onde a vida borbulha mais. Então, é onde mais tem gente fazendo projeto e onde tem mais recursos disponíveis, acaba concentrando aqui. Mas no governo, né, nos governos anteriores, eu conhecia muita gente que fazia parte das CNICs, que eram as comissões de inteligência, que faziam as seleções dos projetos, a gente muito séria. E tem por todo o Brasil. Agora eles estão querendo incentivar mais ainda atividades acontecendo no Nordeste, né? Em regiões Centro-Oeste tem pouco projeto. Mas isso é uma dinâmica que faz parte de uma história, né, que a gente traz aqui, de estar sempre nas beiradas, né? Sempre o Brasil olhando para fora. Mas é uma alternativa interessante. Editais, convênios, parcerias, são verbas disponíveis. Para que você, entidade, consiga utilizar, você precisa estar com tudo em dia, a documentação toda em ordem. Aí, de novo, vem aquele mal-estar. Não vou nem participar, dá muito trabalho. Dá trabalho, como qualquer outra fonte de renda vai te dar, mas ela é possível. Tá? E a gente vai falar um pouquinho agora aqui na frente como é que a gente se organiza para isso. Pode passar, Carol. Eu coloquei assim, achei tão bonita essa foto, gente. Eu estava procurando esse mapa muito cheio de dinheiro velho, aí, de dinheiro do mundo todo, enfim. Que é importante a gente falar agora nessa fala das leis de incentivo e da importância da gente estar usando o dinheiro público nesses casos, né? Mas o dinheiro da sua entidade é o dinheiro de muitos. A entidade, ela arrecada dos associados, ela arrecada porque ela conseguiu uma dotação orçamentária, ela arrecada porque um patrocinador destinou um dinheiro,
este dinheiro que está na sua entidade, por ser um dinheiro de muitos, ele é a mesma coisa que um dinheiro público. Parece estranho, mas não é. Não, mas é uma entidade da sociedade civil, sim, mas aquele dinheiro é de todos os que estão lá. Então, por ser um dinheiro público, nesse sentido, exatamente igual às leis de incentivo, exatamente igual aos editais, o dinheiro que entra na sua entidade, ele precisa ser muito bem cuidado, porque você deve prestar contas não só para os seus pares, mas prestar contas para o fisco. Uma vez que ele deixou, você está isento de pagar imposto de renda, você é muito mais envidraçado para o fisco do que uma empresa com fins lucrativos que paga imposto. Se ela paga ou não paga é uma outra história, mas ela é devedora de impostos. Nós aqui, não. A gente não deve imposto de renda. Então, a gente é muito mais visível, é muito mais buscado. A gente precisa não apenas ser, mas provar que somos corretos no uso do nosso dinheiro. E como fazer isso? Pode passar, Carol. Aqui a gente já falou um pouco, né, dessa coisa da isenção do imposto de renda, nesse conceito de que na Constituição a gente garantiu que nós não temos renda, nós temos verbas dentro da nossa entidade, portanto, eu não pago imposto, se eu não tenho renda, eu não pago imposto. Mas eu posso pagar ISS, por exemplo. Tem uma associação aqui em São Paulo que a gente cuida, que é de professores universitários aqui da história, da geografia, mas que eles têm uma associação de arquivistas, eles criam conceitos de arquivo, e eles prestam serviços nas atividades meio, lembram lá? Não é a atividade fim deles, é desenvolver estudos acadêmicos sobre o conceito de arquivologia, agora na tecnologia. Mas eles também podem prestar serviço, então eles passam nota fiscal dos serviços que eles prestam para outras empresas. Esse dinheiro entra, não é renda, não paga imposto de renda, mas é um serviço prestado para a Prefeitura de São Paulo, é uma receita tributável, então eles pagam ISS nessa situação. Diferente, por exemplo, de uma outra associação que a gente cuida, que é a Associação dos Professores de Histórias do Brasil como um todo. Eles emitem uma revista, o objetivo deles é o quê? Desenvolver, divulgar e otimizar as pesquisas em história. Eles fazem uma revista anual, e essa revista é vendida. Essa revista não paga ICMS, e não é só porque é papel, mas é porque é algo que é vendido como uma atividade meio para que eles tenham receita para sobreviver, percebe? Então, em algumas circunstâncias, eu posso estar devendo ser contribuinte de ISS, e essa devedor parece meio ruim, né? Posso ser contribuinte de ICMS e posso ser contribuinte de contribuição previdenciária, por exemplo, que talvez ontem essa fala tenha ocorrido, não sei, mas infelizmente eu não assisti ainda. Se eu tenho lá e eu contrato algumas pessoas avulsas para um trabalho específico, vamos ter um evento, vou precisar contratar algumas pessoas e faço um recibo de autônomo para essa pessoa. Para essas pessoas, eu preciso fazer o recolhimento previdenciário, o recolhimento da entidade. Eu não sou isenta a priori de recolhimento para a Previdência, eu sou contribuinte da Previdência. Então, eu preciso cuidar também dessas isenções quando eu faço o meu planejamento. Adriana, está ficando pesada essa história, está ficando uma preguiça. Não, não fiquem. É importante vocês pensarem, lembra da escova de dente. É importante fazer o planejamento e entender em que lugar cabe melhor ou não. Mas eu sei de entidade que não paga ISS, que não paga ICMS, que não paga INSS. Como é que faz? É possível fazer, tá bom? O que se faz? Entidades um pouco maiores, que aí já tem um staff um pouco mais robusto, eles contratam especialistas, né, juristas, advogados, e entram com processos de isenção nas prefeituras sede e nos estados sede. Por exemplo, todos os estados do Brasil, eles cobram ITCMD, os estados, né? Não a federação, os estados, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, se eu recebo uma doação grande, eu, entidade, tenho que pagar imposto para o estado.
De novo, eu estou isenta de imposto de renda para o governo federal, mas o Estado não me isentou. Então, se eu recebo aqui em São Paulo, tá? Na Bahia, por exemplo, é um valor diferente, Minas Gerais também. Aqui em São Paulo, são 2.500 UFESPs que me dá isenção. Se eu receber mais, eu pago TCMD 4%. Então, teve uma entidade que recebeu R$85 mil de doação. Ela pagou ITCMD, 4% sobre esse valor. Não pagou imposto de renda, mas pagou ITCMD. Ela poderia não ter pago? Sim. Se o advogado tivesse feito um processo de pedido junto ao governo do estado de São Paulo, no caso, para que ela fosse isenta do ITCMD. Beleza, ela conseguiu, agora ela pode receber a doação que ela quiser. Na prefeitura, nas prefeituras sedes, a mesma coisa. Isso já é um passo à frente, tá? Porque é preciso realmente investir nisso, né? Ah, não, a minha entidade acho que vai ser importante, pelo meu planejamento estratégico, vai ser importante fazer esse processo, esse custo. Cada um vai ver o seu caso. Mas só para ficar claro, que nem sempre, eu já vi muita entidade levando susto quando viu que estava devendo impostos. Imagina, a gente mal dinheiro tem para as nossas coisas que dirá pagar imposto que eu não estava prevendo, ok? Então, só para sintetizar. Tá indo muito rápido? Posso seguir? Acho que tudo bem? Alguém está falando aí no chat alguma coisa, Carol? Posso ir indo? Que é muita informação, né? Pode passar esse slide. Bom, aí a importância de prestar contas é o começo da próxima fala, que já está chegando no fim, tá, gente? Eu sei que já está falando há bastante tempo, que é 8h30 já, 1 hora. A importância de prestar contas para quem, quando uma entidade sem fins lucrativos, estamos muito mais envidraçados para o Fisco Federal nos olhar, para os nossos pares que a gente está usando o dinheiro direitinho, para os nossos patrocinadores, para os nossos doadores. É importante prestar contas porque somos uma entidade que usa dinheiro de terceiros, dinheiro de todos, dinheiro de muitos, que é um dinheiro público. Como garantir que eu preste contas sem me descabelar, sem chegar 10 dias antes e começar a correr atrás das coisas e tentar construir uma história com os meus números? A importância de prestar contas traz para a gente, de novo, a importância da rotina de escovar os dentes. Não adianta eu estar com a boca toda cheia de cárie e querer ficar bonita de um dia para o outro, não vai rolar. Eu preciso ter um processo contínuo, uma estratégia contínua para que isso seja uma coisa leve, para que isso vire uma coisa, um hábito. E quando eu tiver que prestar contas, ela já estará pronta, beleza? Pode passar, Carol. Para isso, a gente tem que ter uma boa gestão financeira. Nada muito complicado. Quanto mais a gente complica, menos a gente faz, tá? Tem aquela máxima da moda que o menos é mais, serve para nós, tá? Quanto menos dificuldade, quanto menos complicação eu criar, mais fácil vai ser eu fazer. Mas eu tenho que parar e pensar, quais são as despesas que a gente tem? Quais são as despesas que a gente consegue visualizar que serão necessárias, que são, que eu vi que sempre foram, se a minha entidade já tem uma certa idade. Tem que enumerar, tem que elencar, classificar essas despesas. E eu também posso classificar as receitas que eu já historicamente venho recebendo e analisar quais são aquelas que estão me dando mais retorno, qual que é mais possível, né? Porque as coisas também mudam, aquele cara que me ajudava sempre, de repente, não está mais na cidade, enfim. A gente tem que estar o tempo todo pensando. E essa gestão financeira tem que ser a mais simples possível, a mais rápida possível e feita diariamente, igual escovar dente. Não pode passar 2 dias, vai ficar com uma sujeirinha lá que talvez não saia. Gestão financeira de entidade, de tudo, né, gente? É como você pensar na sua própria vida. Fica 3, 4 dias sem olhar onde você gastou. Você fala, nossa, mas onde que eu gastei esses R$50 que eu não sei? É assim com a gestão financeira de uma entidade. Tem que ter alguém, em geral, recomendo, para qualquer tamanho que você tenha, que tenha uma pessoa permanentemente responsável, um estagiário, pela gestão financeira. Os diretores, os presidentes passam, mas a gestão financeira permanece. Tá? Então, ter uma gestão financeira recorrente, simples, só não pode ser no papel, tá bom, gente? Não pode.
peço que vocês evitem pôr no papel. Qualquer pessoa pode pôr celular, computador, a menos que eu esteja, assim, muito desprovido de qualquer tipo de apoio tecnológico, aí vai para o caderninho. É melhor ter o caderninho do que nada. Mas eu pediria para que a gente fizesse tudo numa planilhinha Excel. Deus me livre, eu odeio planilha Excel. Não, gente, planilha Excel é muito bom. Ele põe uma coluninha do que entrou, uma coluninha do que saiu, e eu sei o quanto eu tenho. É fácil, fácil, tá bom? Então, gestão financeira é uma coisa importante para você fazer sempre, para garantir a sua prestação de contas tranquila, para garantir que você está fazendo bom uso do dinheiro público da sua entidade. Então, esse lugar da gestão financeira é tão importante quanto as estratégias de captação para os seus objetivos, quanto as estratégias de manutenção da sua empresa. Tudo isso só fica em pé se você tem uma gestão financeira que pode te dar um retorno. Quanto que a gente tem no caixa hoje? Ah, tá aqui, eu já sei. Quanto que tá para entrar mesmo? Ah, tá aqui, eu já sei, tá? Então, gestão financeira, só um minutinho. Acho que falei demais. Pode passar, Carol. Agora eu vou entrar na minha área mesmo, na contabilidade. Alguém aí já ouviu falar de SPED? Esse desenho aí tem um Brasil todo tecnológico aí, né? Iluminado e tal. SPED chama Serviço Público de Escrituração Digital. É um programa que está sendo criado desde 1995, portanto não é recente, não é de nenhum governo que está aí transitório, é um projeto de Estado que fez, hoje ele já está quase completamente estabelecido, e é o Big Brother fiscal, que a gente chama. Hoje, todos os governos municipais, estaduais e o federal trocam entre si informações sobre nós, sobre nossas entidades, de maneira online, on time. E como que eles conseguiram cruzar toda a informação? Eu costumo dizer assim, de repente alguém que diz assim, deixa eu ver o que a Adriana fez na última semana. Pega o SPED, ele fala assim, a Adriana foi 3 vezes para Cajamar essa semana, foi ao mercado, foi na farmácia, pôs gasolina indo para Cajamar e comeu um pão de queijo. Eles sabem tudo isso da gente. Como? Qual é a inteligência artificial maluca que está aí por trás? Não é nada maluco. É uma coisa muito... com a nota fiscal, é isso aí, Sayonara. O que eles fizeram? É até um pouco mais a nota, tá? É uma coisa um pouco maior. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós, entidades, fazemos parte desse sistema. Eles são muito inteligentes, né? De fato, a Receita Federal, não vamos falar de política aqui, a gente está falando especificamente de um projeto. Eu assisti uma vez uma palestra que me deixou o coração até quentinho, de um cara muito inteligente da minha área, né? Ele falou, olha, o SPED vai trazer para o Brasil o fim do câncer financeiro que a gente tem, que é a corrupção, porque ele traz e vai trazer cada vez mais uma clareza do que está acontecendo, de onde está indo o dinheiro, que na verdade vai ser muito mais democrático do que a gente está pensando. Então, me aqueceu o coração isso. E como é que eles fazem? Eles inventaram, eles determinam, e têm feito isso ao longo dos anos, né? Algumas vezes eu penso, o que eu estou fazendo como contadora? Aí eu lembro, eu conto a história das pessoas e eu ajudo as pessoas, mas no dia a dia é bem chave, porque eles criaram inúmeras declarações obrigatórias, inúmeras. Uma entidade sem fins lucrativos, ela entrega declarações mensais para a Receita Federal, falando sobre previdência, sobre movimentação financeira, sobre funcionários, até para dizer que não teve nada, mas tem que entregar todo mês. Então, se você tem que entregar, é uma declaração obrigatória, todas as entidades que têm CNPJ no Brasil,
Todas. Igreja, entidade sem fins lucrativo, cartório, autarquias, todas os CNPJs entregam declarações e o fisco tem num supercomputador, inclusive ele é chamado carinhosamente por eles de Tiranossauro Rex, que cruza todas essas informações. Os bancos mandam informações mensais sobre o nosso CNPJ, quanto entrou, quanto saiu. A gente tem que entregar também para dizer onde entrou, onde saiu. Então, nós estamos inseridos nesse Brasil conectado dentro da nossa atividade sem fins lucrativos. De novo, a gente não paga imposto, então a gente tem que ser mais certinho do que os outros, a gente tem que mostrar que a gente está certinho, percebem? Então, se você não sabia o que é o SPED, deixa seu contador trabalhar para você, mas você tem que ter consciência do porquê que você precisa estar certinho, beleza? Pode passar, Carol. E aí, por que a gente está na vida de vocês, né? Porque, embora você seja sem fins lucrativos, tudo que você paga, tudo que você gasta, desde a água que você comprou para o seu evento, no barzinho lá que nem nota fiscal direito tem, até o arquiteto que você contratou, a Carol, para fazer algum trabalho para você, não importa o serviço que você contratou ou o produto que você adquiriu, toda a despesa que você faz na sua entidade precisa seguir regras fiscais, precisa observar se você tem que fazer uma retenção antecipada do imposto da pessoa. Tem uma série de coisas a ser vista quando você começa um trabalho, quando você faz um novo projeto, ou no seu dia a dia mesmo, nas despesas corriqueiras da sua atividade aí. É preciso ter o atendimento às regras tributárias, o cumprimento das obrigações fiscais, ai, faltou um L ali, uma regularidade legal e fiscal. Quem garante isso para você é a sua contabilidade, tá? Ele precisa estar com você mensalmente, às vezes diariamente. As nossas entidades nos chamam muito, quando começa um projeto, vai contratar pessoas, como é que eu faço, como é que eu pago, qual é a melhor forma, qual é a forma certa, existem alternativas, então é um trabalho parceiro, de comprometimento. E dependendo do seu tamanho, dependendo de onde você está, você até pode conseguir algumas parcerias, né? De novo, é um trabalho, tá? Se eu trabalho e eu tenho uma equipe, eu tenho que cobrar pelo meu trabalho. É um trabalho, igualzinho eu estou dizendo para vocês, a diretoria, que também tem que se ver nesse lugar de remuneração de uma troca de trabalho honesta e tudo certo. Nem entra nesse julgamento, porque é só uma constatação. Mas existem, muitas vezes, parcerias que a gente chama de pro bono, né? Aqui na Carvalho Ramos, hoje a gente cuida de 92 entidades. 3 a gente faz pro bono, né? Porque a gente gostou do projeto, porque a gente viu que eles não tinham recursos, né? Um é de um rapaz que na garagem dele, nos vizinhos lá, ele trabalha com crianças abandonadas com futebol, né? A gente ajudou, hoje ele tem uma dotação orçamentária do Gerando Falcões. Então, a gente continua trabalhando para eles pro bono. Tem uma entidade lá em Itacaré, na Bahia, que a gente ajuda, que traz pessoas de fora para ensinar inglês para as crianças na Bahia, para melhorar a vida delas, dos maîtres e dos garçons e dos guias turísticos, para aprender inglês, para poder tratar melhor e ter uma vida mais digna e ganhar mais. Então, assim, são projetos bonitos que a gente vê que não tem recurso, a gente ajuda. Então, cabe a você, na sua cidade, na sua região, procurar uma contabilidade e ver se você consegue uma parceria dessa. Não conseguiu? Você tem que colocar lá no seu planejamento, porque o contador vai garantir a sua regularidade. Eu achei legal essa sua ideia da gente pegar um edital. Você não vai conseguir edital nenhum se você não tiver certidão negativa, se você não tiver com a ata em dia, se você não tiver com tudo certinho. Sem regularidade fiscal, você não sai do lugar, percebe? Então, de novo, faz parte dos seus custos fixos ter uma parceria contábil, assim, diária, né? Assim, diária não, mas corriqueira, né? Mensal, para que você possa estar em dia e girar a sua atividade, tá bom? Pode passar, Carol. Vocês vão ficar de saco cheio de eu falar, né? Então, é o último. Era isso, né? Então, assim, para vocês terem essa regularidade fiscal, para vocês viverem tranquilos, para vocês saberem cuidar
daquilo que vocês se propuseram, das suas causas. Quando você planeja e vê tudo como está acontecendo, você tem tempo e energia para focar na sua causa. Então, só fechando aqui. Lembra da máscara. Cuida bem da sua empresa, deixa a sua entidade ficar bem estruturada minimamente para sobreviver, para você ter regularidade fiscal, poder ter dotação orçamentária e desenvolver seu trabalho. É isso, gente. Desculpa que falei demais, passei da hora. Uau, gente, que demais! Só a Adriana para falar com tanta doçura sobre um assunto tão sério. Adriana, assim, obrigada pela sua didática, que tremenda professora é você, porque a gente te ouvindo, a sua fala é deliciosa, mas ao mesmo tempo a lição que ficou para mim é, gente, não há espaço para amadorismo, não há espaço para molecagem, e o fato de você ter repetido muitas vezes a palavra diária também é uma lição para a gente no sentido de que não dá para fazer de vez em quando uma coisa e esquecer dela, e que temos que estar todos envolvidos nisso, porque eu tenho que ser franca, muitas coisas eu ando terceirizando. Ai, não vou me preocupar, muita sigla, muito complicada, deixa que alguém faça isso. Mas hoje você me trouxe essa lição que temos que aprender e estar por dentro disso tudo. Só posso agradecer e quero ver se temos perguntas para você antes da gente fechar aqui a nossa hora de previsão de fechar seria às 9. Eu, infelizmente, não consegui ficar acompanhando o chat enquanto isso, então vou dar uma passada aqui bem rapidinha, a pessoa se apresentando, problemas com o som, espero que todo mundo tenha podido ouvir a Adriana bem. Muita gente se apresentando, obrigada, pessoal, por se apresentarem. A Sayonara também tem muita experiência, pode compartilhar um pouquinho aqui com a gente. É verdade. Não estou vendo perguntas, mas então essa é a hora, pessoal. Levantem as mãos, abram os microfones, vamos trocar, fazer perguntas para a Adriana. Todas as perguntas são válidas, todas as perguntas são boas. Quem vem falar? Olha, quando eu era professora, eu dizia que se você não tem pergunta, você não entendeu nada, então eu vou ficar bem triste. Só tem dúvida, quem sabe um pouquinho. Mas é que é muita informação mesmo, né? Muita coisa difícil da gente digerir muitas vezes, né? Vamos lá, mas a Sayonara está aqui. Que bom, Sayonara. Então, Adriana, obrigada pelos esclarecimentos, a Carol por nos fornecer essa oportunidade, a comunidade toda, né? Nós estamos formando uma ecovila em município de Natal, próximo, no Rio Grande do Norte, de verdade, Nísia Floresta. E nós adquirimos o terreno ano passado. Aí nós estávamos justamente com essa dúvida, porque a associação teria que fazer o imposto de renda. A dúvida não era essa. A dúvida era se todas as pessoas que participam da associação precisariam colocar naquela parte de bens que tinham adquirido isso e aquilo. Bom, depende de como vocês adquiriram, tá? Se vocês adquiriram e no título tem todo mundo? Tem todo mundo ou é da associação? Então, aí a gente tem um problema ainda, que a gente ainda não tem a escritura. A gente comprou, não tem escritura porque estava enrolado e a gente agora que está desenrolando, aqueles problemas de liberar com o INCRA, com a prefeitura, está desenrolando agora. E alguns que estavam na escritura não estão mais, e a gente vai fazer uma assembleia para desligar. Aí a pergunta faz com aqueles que estavam lá o imposto de renda individual. Está entendendo o que eu estou falando? Tô. Bom, olha só, na verdade, quando a gente é um grupo de pessoas físicas reunidas e a gente se cotizou e comprou um imóvel, nós somos donos de parte desse imóvel. Então, eu sou proprietária, então eu tenho um bem, ainda que seja uma parte, sei lá,
um 20avos, um 19avos daquela área. Então, se está no meu nome e eu fiz parte, ela é minha. Então, vai lá nos meus bens. Casa, carro, conta do banco e tantos por cento, né? Ou a parcela da... Mas, em geral, quando a gente adquire um espaço em nome coletivo, eu poderia ter adquirido no CNPJ da associação, caso a associação já tivesse sido constituída. Uma vez adquirindo pelo CNPJ, esse bem é público, vai ser sempre do CNPJ. Ninguém que saiu vai poder requerer a sua participação na cota daquela Ecovila, porque a Ecovila é de quem estiver morando, né? Inclusive, a Ecovila, ela vem muitas vezes, em sendo assim, por uma entidade, quebrando a ideia de propriedade privada, né? Você está na Ecovila, você não é dono. Mas, se vocês fizeram a Ecovila, pensando nesse coletivo, várias pessoas com o mesmo interesse, mas cada um comprou um pedacinho, igual, não existe nenhuma diferença de julgamento de se é mais certo, mais errado, mais ético, não tem nada. Mas, se é assim, todo mundo tem que declarar. Só para explicar, não, foi no nome da... Já existia uma associação, no próprio estatuto tem o quê? No próprio estatuto tem dizendo que ninguém é proprietário, a gente só tem o uso fruto da... Então, não. Então, é só o ITR em nome da associação, e é isso. E quando for entregar a declaração, que tem um nome esquisito agora, é ECF, dentro desse SPED aí que eu falei, não existe mais declaração de imposto de renda da associação. Existe escrituração contábil fiscal, é ECF, que é a antiga declaração de imposto de renda. Vai ter que constar esse bem lá, na atividade. Daí, ninguém vai ter que declarar. É que sabe o que acontece? Isso pode acontecer com todo mundo que está aqui, tá? Então, quem que são os diretores no momento, né? Vai lá e quem assina nesse momento? Então, as pessoas assinam lá, mas assinam pela pessoa jurídica constituída. Não é meu, é dessa outra pessoa, tá? Beleza? Valeu demais, viu? Porque isso é um dilema no nosso grupo, cada um que tem uma opinião diferente. Olha, depois a Carol pode até compartilhar com vocês o meu WhatsApp e vocês podem perguntar. Eu, às vezes, demoro um pouquinho, sabe? Porque eu faço muita coisa, mas eu respondo. Pode perguntar. Muito bom. Aqui pelo chat a gente tem muitas entidades que estão aqui. Tem a PAI, tem o Instituto Histórico, tem a Amo Praças. Quem mais? Quem está com dúvida na sua contabilidade, captação de recursos, gestão financeira? Quem pode trazer uma pergunta aqui? Sabe uma coisa que eu queria até falar? Às vezes a gente recebe muita gente lá que diz assim, né? Ah, eu estava no contador que não entendi nada de terceiro setor. Né? Assim, na verdade, gente, todo contador tem que entender de tudo um pouco. O que acontece é que a gente se especializa, né? É um pouco como ir ao médico e assim, você vai no gastro, que é seu super amigo, você fala, nossa, mas eu tô com uma dor no olho, eu não sei o que está acontecendo. Ele vai te ajudar, né? Mas ele é gastro. Então, mas ele é médico, ele tem que saber minimamente, né? Então, os contadores, eles entendem de contar histórias e de cumprir as obrigações, e terceiro setor tem isso. Mas tem uma particularidade, por exemplo, quando eu vou fazer o livro contábil, né, de uma entidade, e eu tenho uma verba pública, por exemplo, né, tá lá no meu caixa, então no banco, que mesmo verba pública vem na conta corrente do seu nome, na sua titularidade, da sua entidade. Tá lá o dinheiro, quando eu fecho o balanço, eu ponho tudo isso no passivo, ou seja, eu coloco lá, esse dinheiro eu tenho que devolver. Não, eu não tenho que devolver. Eu estou usando o dinheiro, então, mas o dinheiro não é seu. Então, vai para o passivo. Tem contador que não tem esse entendimento de terceiro setor, né? Mas todos sabem, tá? Então, não tem essa de, eu preciso de um contador que entenda de terceiro setor. Todos vão saber um pouco. Pode ir em qualquer um, não tenha receio, mas tenha um contador, é muito importante. Muito bom. Temos mais muita gente gostou. Que legal.
Nossa, muitos elogios aqui, maravilhoso! Aprendizado demais. Bom, olha, a gente está com um público excelente, 22 pessoas. Vou até aqui aproveitar e fazer uma captura de tela. Deem um sorrisinho. Muito bom. E assim, uma coisa que eu queria também falar, aproveitar que não tem muita, já vai encerrar, eu acho, mas informação, gente, não ocupa espaço. Procurem, né? Eu vou depois deixar algumas dicas também. IPEA, procurem, né? Tem agora um movimento pela doação, pela cultura da doação. Tem muitos movimentos acontecendo. Então, quando a gente começa a fazer parte de um coletivo, vocês não têm esse objetivo de entregar, né, o coletivo? É importante a gente também fazer parte de coletivos, né? Existem entidades que cuidam de entidades. Então, quanto mais você conversar, essa troca, por exemplo, que vocês fizeram, muito legal. Realmente você tinha dito que queria uma palestra para todo mundo aí da sua associação, e de repente virou uma coisa maior. Então, compartilhar, conversar, trocar, a gente aprende muito, né? Nos coletivos, os coletivos nos trazem esse acalanto. Então, é muito importante, busquem ajuda, e procurem esse texto, vou passar para você também, muito legal esse texto, do quão importantes são as entidades, né, o quanto gira mesmo. Super legal. Gente, eu tô assim, eu fiquei um pouco preocupada no tema aí dos demais impostos, eu preciso dizer, que eu tô assim achando que a gente tá assim, não tem que pagar nada, e agora de repente me bateu uma de que, nossa senhora, o que será que a gente está devendo por aí? Então fiquei meio assustada, porque eu já vou entrar em contato com contadores, tesoureiros, para saber se a gente está bem mesmo. Eu queria, Adriana, aproveitar, e você falou muito desse cuidado que temos que ter com o dinheiro, porque os recursos pertencem a todo mundo. Eu achei essa fala muito importante. Você poderia dar para a gente algumas orientações no sentido de criar os hábitos, né, que foi também um dos temas hoje. Qual o hábito que você acha importante para a gente ter muita transparência interna? Porque um dos nossos medos, que a gente sabe assim, coisas interessantíssimas, projetos fundamentais se arruinam porque não há transparência e começa a surgir desconfiança. Então, queria que você assim, nos recomendasse algumas práticas que a gente deve ter internas, mas também externas, para a gente sempre ser um espaço que não levante suspeitas. Que é o que eu falei, a gente não basta a gente ser, a gente precisa provar que é o tempo todo, né? Na entidade de trabalhar com o terceiro setor exige isso da gente, né? As práticas mais importantes que eu sei que nem sempre é muito fácil, muito barato, mas hoje existem muitos sistemas por assinatura, às vezes alguns até gratuitos, para você fazer a gestão financeira. Então, ter um lugar, que pode ser num caderninho, né? Eu prefiro que não fosse, mas que seja, onde você prove que toda a movimentação que aconteceu no banco, todas as saidinhas, né? Você pega o extrato, ele não diz muito, né? Tem lá um monte de vermelhinho que saiu, tem uns pretinhos que entraram, mas o que está lá? Então, minimamente, todos os dias, tem que tirar o extrato e identificar o que são essas despesas. Então, quem não tem recurso nenhum, não consegue. Os bancos todos hoje, eles exportam os extratos bancários em formato de Excel. Então, de novo, tem que acabar com esse mito que Excel é chato. Não, ele vai te ajudar. Exportam em Excel todos os dias e identifica ali do lado quais foram as despesas ocorridas. E, ao mesmo tempo que está fazendo isso, se assegure que você tem os comprovantes de tudo aquilo ali, né? Porque uma coisa é assim, eu comprei pão na padaria. Não, cadê o ticket? Cadê a notinha? Ai, que chato. Não, não é chato. De novo, o dinheiro é público, você tem sim que provar onde você gastou, você tem sim que trazer a notinha. Então, essa prática é a que soluciona todas as questões. Então, todos os dias tirar o extrato no formato de Excel, identificar aquela classificação que eu falei das despesas, né? De preferência, identificar o que ela é e classificar. Então, fui na padaria, né? Comprei pão, por exemplo. Então, é uma despesa de alimento. Mas se ela tiver vinculada a algum projeto que está acontecendo, que vocês foram fazer, classifica naquele projeto, né? Então, você vai ter sempre um bordeirozinho, né? Diário, que a gente fala, de tudo o que aconteceu com
os comprovantezinhos. Então, como hoje a gente acaba usando mais computador, eu não sei o quanto a gente está aqui num lugar que todo mundo tem acesso, faz uma fotinho, né, daquela despesinha, aliás, se é comprovante é melhor, porque aquela tinta desaparece, faz uma fotinho e cria um arquivo no computador, sabe? No arquivo de gerenciamento financeiro. Põe lá um arquivinho por dia tal, põe todas as notinhas numa pastinha, dia, sei lá, 19, 20 de abril. Põe o extrato bancário, põe as cópias todas dos despesas, estão lá. Se alguém quiser ver, tá aqui. Tá tudo, nada está escondido, né? Essa é a forma mais, assim, básica, artesanal de fazer. Mas existem sistemas, o próprio contador muitas vezes disponibiliza no seu sistema um recurso onde você põe uma única vez e aí ele faz todos os relatórios, né? Consegue ver todas as despesas. Mas a ideia hoje é você não digitar nada. Quando você traz do banco, o número está lá. Porque 25 virar 52 é assim, né? E aí dá uma diferença que você não acha nunca mais. Então, quando você traz o extrato, já traz o valor, você só classifica, beleza, coloca essas despesinhas no... Gente, não... Você pode até fazer no celular isso. De novo, o menos é mais, o mais simples. Mas ter essa atitude diária, né? Esses 3 dias que a gente não faz nada, tá bom. 3 dias, alguém... E tem que ser alguém, é isso que eu falei no planejamento. Não pode ser assim, mas eu vou fazer tudo. Não, tem que ter alguém. Quem que pode fazer isso todo dia? Quem tem o hábito de todo dia entrar no banco? 5 minutos, gente. É igual eu falo para os meus filhos, arrumar a cama não leva nem 5 minutos. Vou contar com vocês, olha aí. Não deu 5 minutos. Não vai levar 5 minutos você olhar o extrato, ver se tem... Tá, o dia que teve mais movimento vai levar uma meia hora. Mas esse hábito, se alguém te perguntar, você vai dormir tranquilo. Pode perguntar, tá aqui. Mas está difícil de ver, mas está tudo aqui. Está tudo aqui, todos os dias está aqui. Isso é bem importante. Muito bom, muito bom. E você acha que, assim, deveria ter de quanto em quanto tempo seria o ideal para a gente, de repente, abrir as nossas contas para os associados ou com os parceiros? Normalmente, a regra, a gente usa um pouco da regra fiscal, né? Os balanços, eles são fechados trimestralmente, né? É uma regra. E no mês de abril, em tese, né? É uma regra aí também fiscal, o balanço anual deve estar pronto. Então, essa prestação de contas, ela tem uma regularidade em geral que está prevista no estatuto. E ela tem muita relação com o tamanho da sua atividade, né? Então, por exemplo, e ela pode mudar ao longo do tempo, tá? Nada é estanque. Digamos que você está no começo, ainda não tem muito movimento. Pode fazer a cada 6 meses. Gente, vamos fazer uma assembleia para ver as coisas, quero todo mundo aqui. Que seja num Meet, que seja para você apresentar. Está tudo aqui, o banco está aqui, está disponível para todo mundo ver. Mas se de repente você está num momento em que você teve uma dotação orçamentária e está desenvolvendo alguma coisa mais específica, aí eu recomendo que você faça isso em menos tempo. Mas só lembrando que, de novo, é um trabalho. Tá? Porque para você apresentar, não basta pegar todo aquele monte, você não vai fazer uma reunião com 60 dias mostrando, você vai ter que juntar, então vai dar trabalho, né? Então, ser transparente dá trabalho. Se você tem uma contabilidade que te auxilia, este trabalho é a contabilidade quem faz. Você manda o diário e ele contabiliza. Ele te dá esses relatórios. Então, essa regularidade vocês estabelecem, tá? Pode mudar. Sim. Alguém quer deixar alguma mensagem final antes da gente encerrar? Pontualmente, incrível isso. Alguém está sentindo alguma coisa que gostaria de compartilhar com o grupo? Eu gostaria de falar uma coisinha. Então, olha, Adriana, foi maravilhosa a sua apresentação. Eu fui conselheira fiscal de uma entidade quando eu trabalhava, né? Eu sou aposentada no setor elétrico e participava de uma entidade bem interessante que envolvia as concessionárias de energia elétrica. E era um desespero para a gente dessa associação, porque, na verdade, a gente vivia com os recursos que era a anuidade que cada concessionária pagava. Então, a nossa Bem receita
ela era totalmente definida, assim. Então, por exemplo, vamos supor, isso já aconteceu há 10 anos atrás, né? Então, já perdi um pouco essa tradição, mas era assim, a nossa receita, a única receita era a anuidade de cada empresa. Então, era fácil, porque eram 15, 12, 17 empresas, né? Que eram as nossas associadas. E eu sou socióloga de formação, eu não tenho prática nenhuma De dessa parte números. contábil, eu não faço contabilidade. Mas era tão interessante que a associação ela trabalhava tão bem, que tudo que você foi falando, eu fui lembrando. E tinha um contador no prédio também, né? Isso era uma despesa fixa mensal, né? Que fazia tudo isso. Mas tinha uma pessoa ou duas pessoas funcionárias que fazia tudo direitinho, inclusive tinha lá o caixa menor, onde tinha toda a parte de lançamento de uma pequena receita que tinha que ser feita, comprada e tal. E é isso, tem que ser um hábito e tem que ser uma coisa assim que tem muita transparência. Eu não punha a mão na massa, tá? Mas eu era que assinava, né? E foram anos e anos assinando isso. Aí eu fiquei pensando, será que um dia eu vou ter algum problema? A essa Porque altura, acho que não mais. não mais, né? É que foi uma época em que boa parte das empresas ainda eram estatais, era assim uma Sim, coisa mais tranquila. Mas eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, porque o mosaico foi fechando na minha cabeça, assim, e legal. fiquei muito contente de saber que mesmo uma pessoa, né, que não tem habilidade para matemática e para questão contábil, hoje tem tantos recursos, mas importante é a gente ficar prestando atenção em todos os procedimentos, né? Tem que fazer um roteiro mesmo, para a gente que está começando, fazer um roteiro de tudo isso. Então, eu só posso agradecer, eu quis compartilhar com você, porque me lembrei meus anos todos de conselheira fiscal. Foi Ó, ótimo. responsabilidade. Foi. Era uma entidade, não era nada relacionado à empresa, né? Porque eu trabalhei só em empresa grande, né? Eletropaulo e Eletrobras. Aquilo lá é um mundo, né? Mas a nossa era uma entidade, né? Mas era muito legal. Mas essa ideia do roteiro, eu acho ela muito boa, que seja uma Boa. coisa institucionalizada, que a cada mudança de mandato, pelo menos, tem um roteiro que permanece, é cada vez aprimorado. Isso é uma ótima ideia mesmo. Isso são estratégias de gestão interna, né? Que, na verdade, as empresas também nem todas têm, né? Que é a coisa que a gente chama aqui de governança. Então, a governança interna ela é importante. Quais procedimentos? Porque você mantém, independentemente de quem esteja, que algo seja permanente, né? É um pouco como, né, nos governos, né? O governo que está, que não destrua o que o outro fez, né? Então, o que mantém essa governança? Isso é bem importante mesmo. E ela é muito customizada, cada um faz a sua, assim, então... Bom, gente, estamos bem? Maravilhoso. Nossa, muito bom, muito bom. Olha, Adriana, sem palavras, incrível, super aula, sensacional. Ai, que bom, fico feliz, porque eu gosto muito de falar e eu fico realmente muito feliz quando eu sinto que eu ajudo, sabe, alguém. Eu vi que aqui já não somos muitas mulheres, né? Que coisa legal. As mulheres, assim, inclusive tem uma historinha bem engraçadinha, só para terminar, mas ela é engraçadinha mesmo. A gente trabalha muito com cultura, né? Então, a gente trabalhou uma época com o Tiago Lacerda, não sei quem é muito jovenzinho sabe quem ele é, mas é um ator bonito e tal, né? E aí, a moça que trabalhava conosco, ela falou, não, você tem que conhecer o Tiago, você tem que conhecer o Tiago, porque ele precisa saber... Tá bom, a hora que der. Aí fizemos uma reunião no escritório, e meu escritório é só de mulheres também, né? Na época. Ó, o Tiago Lacerda vem semana que vem. Nossa, no dia que ele vê a mulherada toda de cabelo arrumado, não sei o quê, ele não foi.
Foi só o diretor. Fizemos a reunião e eles tinham tido um problema muito sério com o contador do Rio. E eu tinha intermediado, tinha falado, né? Essa falando da Mansa, todas as mulheres, a gente é a maioria mesmo, dá bem. Aí expliquei tudo direitinho, ele entendeu, ele falou, a gente ficou mais tranquilo depois que você explicou. Tá bom. Bom, passou o último dia da peça dele, a Érica falou, hoje você vai, porque é o último dia da peça, ele precisa te conhecer. Eu falei, tá bom. Fomos para a peça, eu, meu marido, meus filhos, aí ela conseguiu ingresso para a família toda assistir a peça, foi bem legal. Ela falou, agora, na saída, você vem lá comigo falar com ele, tá bom. Aí eu subi, eu falei, mas se eu vou subir, meu marido ficou, minhas filhas, subi. E aí, chegar lá, eu nunca tinha ido ver um ator, assim. Aí fica um monte de gente tirando foto, não sei o quê, né? E eu tava lá a trabalho, então eu fiquei na minha. E ele é muito alto, e ele ficava me olhando assim, né? E eu na minha, não tava tietando. Eu falei, eu vou trabalhar. E a Érica, por onde? Foi saindo, ficamos eu e ele lá. Ele fez assim, viu? Tudo bem? Eu falei, olha, eu sou a Adriana, a Érica falou para eu vir aqui te conhecer. E aí a Érica chegou, conversamos, expliquei de novo a história e tal. Aí ele tava assim, tinha acabado de tomar banho, tava com os cabelinhos assim meio molhadinho, ele é bem alto, cheiroso. Aí ele pôs a mão assim no meu ombro e falou assim, nossa, entendi tudo, me apaixonei por você. Bom, acabou tudo, eu desci e falei, marido, desculpa, o Tiago Lacerda se apaixonou por mim. E é isso, assim, sempre vira um xixi, porque o que aconteceu ali? Um artista, no último dia da peça, falando com uma contadora, tipo, bizarro, né? E aí ele entendeu o que eu disse. Eu fiquei tão feliz quando ele falou, pô, entendi o que você falou, e fez sentido para ele. Então, quando você fala obrigado pela aula, eu agradeço de verdade, assim, é uma coisa que me faz muito bem, saber que tudo que eu faço, tudo que eu aprendi, eu fiz uma faculdade pública, então eu acho sempre que eu tenho que estou devendo, sabe, para as pessoas para ajudar. Então eu faço de coração mesmo. Foi muito legal. Ah, que E se o lindo. Tiago Lacerda se apaixona, né? Então tá tudo certo. Olha, você tem com certeza que agora 15, mas houveram 22 pessoas ou mais nessas salas. Tem 22 pessoas apaixonadas por você também. Bom, bora trabalhar então, né? Se precisarem de mim, depois eu compartilho no meu WhatsApp, Ai, tá queremos muito, Adriana. Nem compartilha demais seu WhatsApp, senão você não vai dormir. Não, tá tudo certo. Gente, muito obrigada a todo mundo pela presença. Obrigada mesmo. Obrigada, Adriana. Na semana que vem a gente vai voltar na quarta-feira, vamos ter uma aula sobre comunicação, tanto interna quanto externa, então estejam todos também. E muito lindo, esse tripé é muito interessante, né? Governança, Interessante mesmo. estabilidade e comunicação são os temas centrais aqui para o terceiro setor, é voar, que é o que a gente quer. Então, muito obrigada, Adriana, a todo mundo, uma boa noite. Obrigada, gente. Abram os microfones, tchau os coletivos, aquela festa. Podem se despedir. Eu não vi a carinha de ninguém aqui. Muito Tchau. bom, muito Boa bom. noite. Muita alegria, muito bom. Valeu. Nós temos um menino. E mais. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Boa sorte aí, todo mundo. Bom trabalho. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Bom feriado.